Oi, eu sou a Tori e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi o meu pedido de noivado. Ah, e já vou te adiantando, eu já sabia de tudo. Mas calma, que eu vou te contar essa história do início ao fim. Mas antes, se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal, não deixe de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você ainda não viu o vídeo que eu conto tudo sobre a minha história de como eu conheci o meu noivo sueco, eu vou deixar aqui nos cards para depois desse vídeo você poder maratonar. Então vamos lá pro vídeo? Antes do nosso encontro, a gente sempre conversou sobre os nossos propósitos, nossos valores, e eu sempre deixei uma coisa muito clara. Eu não queria perder tempo com uma pessoa que não sabia o que ela queria. E, gente, isso pode parecer um pouco direto, mas eu não tinha tempo para perder. E o meu noivo, felizmente, ele estava alinhado no mesmo propósito que o meu. E aí foi quando eu deixei bem claro: ou eu saio dessa viagem noiva, ou eu volto para o Brasil solteira. Sim, gente, ele ficou um pouco assustado, mas ele disse que tudo bem, até porque era uma decisão que a gente já tinha conversado. Um pouco antes da minha viagem, ele começou a fazer perguntas bem específicas. Qual é o tamanho do seu dedo? Como seria o seu pedido ideal? E ali meio que já ficou na cara que ele estava planejando já alguma coisa. Eu me lembro que quando eu estava dentro do avião, eu comecei a refletir muito sobre o pedido. E eu resolvi me preparar tanto para o sim quanto para o não, porque eu sabia muito bem que as coisas poderiam não acontecer da forma que a gente planejou. E isso já me prepararia para uma possível decepção. E ali eu fui pedindo direção ao Senhor, fui pedindo para que o Senhor nos guiasse para fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Eu gosto sempre de falar é que nós, seres humanos, somos muito falhos. E o homem pode prometer muitas coisas. Quando eu falo homem, se refiro homem ou mulher. Pelo fato dele ter prometido ou da gente ter conversado que a gente realmente ficaria noivo nessa viagem, aquilo não garantia realmente que aquilo fosse acontecer. Então, por isso, não confie 100% no que uma pessoa pode dizer para você. Confie no que o Senhor fala para você. E foi isso que eu me apeguei para eu poder ficar com o coração tranquilo. Então chegou o grande dia. Eu vou deixar aqui também nos cards o dia em que eu conheci o meu noivo sueco. Foi muito inusitado, deu até caso de polícia, tá? Se você não tá sabendo, depois clica nesse vídeo e assiste com calma para você entender melhor como foi esse primeiro momento da gente se conhecendo pessoalmente. A gente se encontrou, foi uma coisa muito legal, a gente estava se conhecendo. Para mim foi um misto de sentimentos, porque eu estava realizando vários sonhos ao mesmo tempo, estava viajando de avião, estava conhecendo outro país, outra cultura, eu estava conhecendo ele pessoalmente. Então foi uma experiência fantástica. E se eu disser para vocês que nem sequer eu estava me lembrando do pedido, eu acho que eu estava mais preocupada em aproveitar cada momento, observar cada detalhe, que eu acabei nem me atentando se ele ia fazer o pedido ou não. Só que aí teve um dia que foi diferente. Eu me lembro de um dia eu acordar e simplesmente foi algo surreal. Eu abri os olhos e percebi, é hoje. Gente, eu não sei, mas naquele dia eu sabia que seria o dia especial que ele me pediria em casamento. Ele não me falou nada, ele não deu detalhes, ele não falou nada. Simplesmente eu acordei, abri os olhos e sabia que seria o dia que a gente ficaria noivo. Eu tentei agir tranquilamente, normalmente, porque eu não sabia em que hora, em que momento ele ia fazer aquilo. E aí aconteceu uma coisa que ninguém esperava. No dia seguinte, ele ia receber a família dele, porque a gente ia dar a festa de aniversário dele. Eu dei a ideia, vamos fazer uma faxina, vamos organizar essa casa. E eu comecei a organizar, comecei a limpar a casa. Gente, eu achei o anel sem querer. Que a caixa de remédio estava meio torta, tinha alguma coisa esquisita debaixo dela. Quando eu levantei a caixa de remédio, lá estava o anel. Gente, eu fiquei paralisada e em choque, porque eu não sabia o que fazer. Eu ficava pensando, e agora? O que eu faço? Eu falo pra ele que encontrei, estrago todo momento.
ou eu finjo que nada aconteceu, mas não vai ser a primeira vez que eu vou ver o anel. E eu não sei o que você faria, mas eu fingi que nada aconteceu. E depois da gente concluir a faxina, ele disse: se arruma, porque hoje eu vou te levar para jantar. E aí eu fiquei toda feliz, esperançosa. Por fora, eu tentava manter a pose e que tava tudo tranquilo, que eu não sabia de nada. Me arrumei, botei um look. E se você não viu meus vídeos dos looks que eu usei lá no Suécia, eu também vou deixar aqui nos cards. Nós fomos a um restaurante muito elegante no centro de Estocolmo. E eu pensei, vai ser agora. O pedido vai vir. E aí nós pedimos algo para comer. A gente comeu, conversou. Aí ele começou a falar sobre nosso futuro. Se eu me via lá, morando com ele, lá na Suécia, se eu acho que eu ia conseguir me adaptar, se era realmente aquilo que eu tava imaginando. E, claro, eu disse que sim. Tava tudo seguindo para que o pedido realmente acontecesse. Só que não aconteceu. E eu fiquei pensando, ué, mas não aconteceu, tudo bem. Como eu disse, eu tava com o coração tranquilo, tinha entregado para Deus, né, o meu destino, o meu futuro. A gente foi para casa, a gente ficou conversando, eu me lembro que a gente ficou conversando, rindo sobre conversas bobas, assim, não era nada demais, brincadeira. E eu pedi licença para poder usar o banheiro e quando eu retornei, minutos depois, ele estava sério e pediu para me sentar e disse que queria conversar comigo. Eu já fiquei um pouco tensa e fiquei pensando, meu Deus, o que será? Nesse momento eu já estava tão tensa e nervosa do que estava acontecendo que eu nem imaginei do que estava por vir. E aí ele, sério, pediu para me sentar e disse que queria conversar comigo. E, gente, eu juro, eu não imaginava que ali ia acontecer o que aconteceu. Sentei e aí ele começou a falar que me conheceu na internet, não imaginava que fosse desenvolver um relacionamento tão forte e duradouro, que a gente tinha os mesmos princípios, os mesmos valores. Ele nunca imaginou que ia encontrar uma pessoa tão especial e que essa pessoa morava do outro lugar do mundo e que agradecia a Deus colocado eu na vida dele. E aí ele se ajoelhou e oficialmente fez o pedido se eu queria casar com ele. E ele fez em inglês. Eu confesso, eu tava esperando que ele fosse tentar falar em português. Mas de qualquer forma, foi muito fofo. E claro que eu disse sim. E aí, finalmente o pedido aconteceu. A gente ficou conversando, comemorou. Eu acabei confessando que eu tinha achado o anel sem querer na nossa faxina e ele disse que tinha percebido, mas que tava tudo bem. E eu acabei falando, eu pensei que o pedido ia acontecer quando estávamos jantando, né, naquele restaurante elegante, bonito. E ele disse que lembrou da minha resposta do meu pedido ideal, porque eu disse pra ele que eu era meio tímida, que eu preferiria que não fosse feito o pedido em público. Por isso que ele ficou com receio de fazer o pedido. Ele disse que até levou o anel, mas ficou receoso de como seria a situação pra mim, não queria me deixar desconfortável e acabou preferindo fazer o pedido só nós dois mesmo. E, gente, foi super fofo e não deixou de ser especial. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu deixo aqui uma mensagem que tudo tem um tempo certo para acontecer. O Senhor está no controle de todas as coisas. Se você entregar os seus planos, seus projetos, Ele fará melhor do que você imaginou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de dar o like e comentar o que você achou dessa história toda. E me siga nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!